Ah, agora tá. Demorou um pouquinho aqui para ele dar o play. Vamos embora. Vamos para a aula de Só para hoje. falar no YouTube, é? De novo. De novo. Toda vez eu posto lá. Que é para vocês que tiverem alguma dúvida, ir lá. Hoje a gente vai falar sobre as operações. Agora deixa eu desligar meu zap aqui. Cadê o zap? Zap. Pronto. Fechei a janela do zap para não ficar perturbando. E vamos embora. Pessoal, bom dia a todos de novo. Já coloquei lá a Bom dia. chamada no grupo do Zap, para quem, antes da aula, né? Para quem já pudesse ir fazendo a chamada, eu agradeceria. E quem não fez ainda, agora depois da aula, faz, tá certo? A gente vai continuar agora com os números reais, só que eu vou falar um pouquinho do que são os números reais, para depois mostrar as operações, tá? Tranquilo, pessoal, até aí? Vamos lá, Tranquilo. vamos lá. Hoje a gente vai ver isso aí, tá certo? Operações com números reais. A gente vai analisar o resultado dessas operações, tá bom? A aula de hoje a gente vai ver o seguinte: as operações com os números reais. Mas o que são o conjunto dos números reais? Esse conjunto quer dizer o quê? É o conjunto numérico mais conhecido e utilizado por todos, pois qualquer número inteiro ou decimal pertence também a esse conjunto. Sua definição, mas peraí, tem Jobson querendo entrar, Jobson. Bom dia, Jobson. Vamos lá. Sua definição mais utilizada é a seguinte: a definição do conjunto numérico dos números reais. A união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, que era o que a gente estava trabalhando. Beleza? Aí na aula passada eu terminei com essa figurinha aqui. Na aula passada. Mostrei o conjunto numérico mais simples, que é o conjunto dos números naturais. Depois, mostrei o conjunto dos números inteiros, que nada mais é que a parte negativa dos naturais. Beleza? Depois, eu mostrei o conjunto dos números racionais. São aquelas raízes quadradas exatas, dízimas periódicas. Mas, professor, mas também não tem as dízimas não periódicas. Espera aí. Rapaz, Cambly chegou e já vai sair. Não acredito, não. E as dízimas periódicas. Mas também não tem as dízimas não periódicas? Tem, pessoal. As não periódicas vai ser o outro conjunto, que é os conjuntos dos números irracionais, onde eu não vou, onde está aqui as raízes quadradas não exatas e as dízimas não periódicas. Quando eu juntar os dois, eu vou ter o conjunto dos números reais. Observe aqui na figura, que dá para ter uma noção mais ou menos, o diagrama de Venn aqui, que o conjunto dos números racionais não engloba os irracionais, como está aqui os naturais, que é englobado pelos inteiros, que o racionais engloba tudo. O que vai juntar os dois são o conjunto dos números reais. Eu botei aqui o Rzinho para representar. Eu não achei a representação correta aqui no meu computador, mas é assim, ó, é um tracinho, um outro e um R assim, ó. É mais ou menos isso. Beleza, pessoal? Então, o conjunto dos números reais é tudo. São todos os números. Beleza, pessoal? Aí, Beleza. aí eu posso destacar alguns subconjuntos. Quando tiver um sinalzinho ou mais ou de menos, vai dizer o quê? Quando tiver um mais, vou ler como? Conjunto dos números reais não negativos. Aí você pode perguntar, mas por que, professor, eu não posso ler positivo? Porque o zero está aí. E o zero nem é positivo e nem é negativo. Beleza, pessoal? Da mesma maneira, quando tiver o sinalzinho de menos, só o sinalzinho de menos, eu vou ler como? Conjunto dos números reais não positivos. Porque o zero está lá, eu vou pegar todos os negativos com o zero.
No de cima, que tem o mais, todos os positivos, mais o zero. E quando tem um asterisco, só um asterisco, sem nenhum sinal aqui embaixo, é porque eu excluí o zero. Eu apaguei o zero. Aí eu vou ter o conjunto dos números reais não nulos. Porque o nulo é o zero, se eu tirei, vão ficar os não nulos. Lógico, né? E se eu pegar e fizer uma combinação agora, professor? Um sinalzinho asterisco e o mais. Como é que vai ser esses números? Como é que vão ser esses números? Vão ser os reais positivos. Como assim? Eu vou pegar todos os números positivos, menos o zero, que nem é positivo e nem é negativo. Aí eu tenho, sim, os números positivos. E se eu fizer a mesma coisa com um sinalzinho de menos, aí eu peguei todos os números negativos. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Esses subconjuntos, que eu posso separar os números. Se eu quero só os não negativos, os não positivos, eu quero os não nulos. Beleza? Beleza, Vivian? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Continuando. Aí agora também são subconjuntos dos reais. Os conjuntos dos naturais, inteiros, racionais e os irracionais. Voltando um pouquinho aqui, ó. Se o reais é essa linha aqui vermelha aqui de fora, os subconjuntos, esses números que estão dentro. Os naturais são subconjuntos, os inteiros, os racionais e os irracionais são subconjuntos. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Entendemos que são números reais? Tranquilo? Vamos lá para os exercícios, para a gente tentar entender melhor. Considere cada ponto indicado na reta. Tá aqui, ó. O ponto A, menos 2, o ponto F, menos 1, o ponto C, que eu não deixei número, que está entre o 0 e o 1, o ponto D, que está entre o 1 e o 2, o ponto E, que está entre o 2 e o 3, e o ponto B, que está no número 5 aqui. É correto afirmar que, letra A, todos os pontos pertencem ao conjunto dos números inteiros. E aí, pessoal? Eu acho que não. Se está entre 0 e 1, provavelmente não, né? Aí não vai ser um número inteiro, vai ser um número quebrado. Então eu acho que esse é falso. Eu acho. O ponto E é maior que o ponto D. O ponto E é maior do que o ponto D. É não, né, pessoal? O ponto D está bem pertinho do zero. Ó. E o ponto E já está mais distante. Então o ponto E é maior. O ponto A e o ponto F são naturais. Eu vou parar aqui. Os naturais nem negativos são. Então isso aí que é falso. Vamos ver como tá? Vamos lá. Analisando só a letra A. O ponto C está entre 0 e 1. Isso quer dizer que esse número decimal 0,6, porque eu sei que é 0,6, ó. Partindo do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa. E deu a questão lá, né? Não, isso aqui é para a gente explicar. É mais ou menos 0,6, que passou da metade, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. A metade seria aqui. Essa aqui é falsa. O próximo. O ponto E é maior do que o D. O ponto E é 2,6 e o D é 1,4. Então, essa aqui está correta. O ponto E é maior do que o D. E na letra C, os pontos A e F são naturais. Não são naturais, porque não existe natural negativo. Beleza, pessoal? Então, como é que ficou? A letra A é falsa, a letra B é verdadeira e a letra C também é falsa. Tranquilo até aí, Vivian? Esta galerinha. Então, ninguém falou, ninguém tem dúvida, né, pessoal? Pessoal, vocês estão aí? Por enquanto ainda não, professor. Ah, obrigado, Yara. Sei que eu estava sozinho. Vamos lá.
Agora a gente vai trabalhar as operações. Beleza? Estou indo bem devagarzinho, com calma. No conjunto dos números reais, efetuamos qualquer operação matemática. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Na divisão tem uma observação que não tem divisão por zero, né? Continua valendo, não tem divisão por zero. E potenciação. Bem como extraímos a raiz quadrada de qualquer número não negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo. Aí o aluno pergunta, mas existe raiz cúbica de número negativo? Raiz cúbica existe. Só não existe raiz quadrada. Aí Vivian já está doida em casa aperreada, sem saber o que é raiz quadrada e raiz cúbica. Raiz quadrada, Vivian, é quando a gente não coloca nada. Quando a gente não coloca nada, nós já sabemos que o índice é 2. E raiz cúbica, quando o índice é 3. Beleza? Tranquilo aí? Vamos lá. Um exemplo aqui com números negativos, para a gente saber essas variações, adição e subtração. Na cidade de Urupema, em determinada noite, foram registradas as seguintes temperaturas. -1 grau negativo. Tem gente querendo entrar. -3 graus Celsius. 0 graus. 3 graus Celsius. 7 e 13 graus Celsius. A variação de temperatura foi... Aí tem aqui as opções para a gente marcar. Vamos lá analisar. Com calma. Se eu colocar na reta, olha como fica fácil. Começou aqui em -1, não foi? Aí eu marquei o ponto -1 aqui. Depois foi para -3. Depois foi para 0. Aí eu vou marcando aqui, ó. Depois para 3. Depois para 7. Depois para 13. A temperatura variou quanto? Variou daqui, ó. De -3. Cadê meu lápis? Opa. Variou de -3 até o 13. Então, ele variou quanto? Aí eu vou contar, pessoal. Do -3 até chegar no 0, andou 3 casas. E do 0 até chegar no 13, andou 13 casas. Somando os dois, variou 16 graus. Alguma dúvida aí, pessoal? Não. 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 Também não. Beleza. Kemily vai ter que sair. Tá certo, Kemily. Valeu aí, opa. Resposta estava lá na letra C, ó. Marquei lá. Variou quanto? 16 É do graus. abacaxi, né? Era de marcar X. Ah, Tô botando assim que eu acho mais fácil para vocês. Mas se vocês quiserem que eu bote para fazer conta também, eu acho. Não. Para mim não tem problema, não. Professor, Não. Opinião, Yara. essas tarefas para copiar também, ou só a 2 e a 1 lá embaixo? Só não tem exercícios. Só aquelas duas. Porque, ó. Na primeira atividade que o senhor mandou um monte de coisa, né? Aí a gente ficou sem saber fazer. Não. Eu mesma. Não, mó de coisa não. Tem a explicação, mostrando tudo Então. direitinho. Aí tem assim, exercício. Tem uma taja, o nome é exercício. Aí você vai fazer só aqueles da lei. Como é que eu vou passar o exercício sem o assunto? Para vocês pesquisarem na internet, né? Pode ser, né? É menos trabalho para mim fazer o resumo. É mais fácil. Também é mesmo. Pronto, da próxima vez eu vou passar as questões. É mais fácil, mas a gente não entende nada. Aí eu prefiro, Yara, passar um resumo do que eu vou falar para o exercício, para depois do exercício. Eu acho que é mais fácil. Aí depois não tem a desculpa, não tem internet, eu não tenho como pesquisar, não sei o quê, aí já está lá tudo lá o material. Beleza? Alguma pergunta, algum quiz para a gente? Marque cada afirmação como verdadeira ou falsa. 1. Todo número natural é inteiro. E aí, pessoal, vocês acham que é verdadeiro ou é falso? Ou é falso? Todo número natural é um número inteiro. É verdadeira ou falsa essa afirmativa?
Vamos lembrar. Eu tenho um conjunto mais simples, é o conjunto dos números naturais. Depois eu tenho um conjunto dos números inteiros, que engloba os naturais. Então, todo número natural é um número inteiro. Então, eu acho que isso aqui é verdadeiro. Mas todo número inteiro é natural? É verdadeiro ou falso? Ou falso? E aí? É o contrário, né, pessoal? Isso aqui é falso, né? Porque eu posso pegar um número inteiro aqui e não ser natural. Então, qual é a resposta? Verdadeiro e falso. Beleza? Agora vamos fazer um exercíciozinho um pouquinho mais complexo, envolvendo o que vocês gostam. Fração. Vamos lá? Fração, professor, pelo amor de Deus. Ah, Yara. Tava tudo fácil, eu vou complicar uma coisinha agora. Vamos lá. Vixe, Maria. Uma barra de chocolate, como sempre, eu só gosto de pergunta de comida. É dividida entre Nelly, Penha e Sônia. Sabendo que Nelly ganha 2/5 da barra, Penha ganha 1/4 e Sônia só ganha 770 gramas, o peso da barra em gramas é... Aí tem as alternativas para a gente marcar. Como é que será que a gente vai fazer isso? Vamos ver? Aí eu botei aqui, ó. Pessoal, eu vou ter que somar, né? Primeiro eu vou ter que somar duas frações, que é as frações que tem lá. Porque Nelly ganhou 2/5 e Penha ganhou 1/4. Como é que eu faço para somar duas frações? Então aqui, ó, fiz o asterisco onde eu estou. Primeiro passo, quanto é 2/5 mais 1/4? Eu tenho que tirar o mínimo entre 5 e 4. O MMC entre 5 e 4 é 20, Yara. Por que é 20, professor? Multipliquei 5 vezes 4, 20. E depois eu faço o quê? 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Coloquei aqui. Mais 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. E agora, somando frações de mesmo denominador. Repito o denominador e somo só os numeradores. 8 mais 5, 13. Beleza? Entendeu, pessoal? Então, lembraram de somas de fração? Bem devagarzinho, com calma. Beleza? Ou vocês preferem que eu mostre o método borboleta? Apagar para mostrar o método borboleta. Todo mundo acha mais fácil. Tá aqui. Eu não posso somar duas frações de denominadores diferentes. Mas por que, professor? Nada a ver do caramba. Pessoal, imagine uma pizza. Tá aqui a pizza. Essa primeira aqui está dividida em 5 partes. Uma, duas, três, quatro, 5. E essa segunda está dividida em 4 partes. Como é que eu vou comparar essas pizzas que estão divididas em partes diferentes? Não tem como. Eu tenho que deixar todo mundo partido igualzinho para poder comparar as duas. Aí o que é que eu faço? Eu tiro o mínimo. Mas se eu for tirar o mínimo dessa maneira aqui, vai demorar bastante. Então eu uso o método borboleta, que consiste no seguinte: multiplico os denominadores, 4 vezes 5, 20. E depois eu multiplico em x. Como assim, professor? 5 vezes 4, 20. Aí depois eu vou, sempre começando da direita para a esquerda. 4 vezes 2 dá 8. Tá aqui. Mais 5 vezes 1 dá 5. Tá aqui, ó. Tem o mesmo denominador? Tem, é tudo 20, ó. Repito o denominador e somos só os numeradores, ó. 8 mais 5, 13. Beleza? Feito o desenhozinho aí, ó, formou minha borboleta. Só que eu não vou desenhar, porque aí fica feio, né? Não sei desenhar. Pronto. Eu já sei quanto de fração Penha e Nelly comeram. 13, 20 avos. Logo, 70 gramas vai corresponder a quanto? 70 gramas foi o que sobrou, né, pessoal? A barra todinha é 1, né?
Eu vou chamar de 1, que é a barra toda, que é uma barra, é um inteiro. Menos a fração que Nelly e Penha comeu, deu 7/20, ó. Eita, professor. E agora, como é que eu faço? Que esse aqui nem denominador tem. Como é que chegou esse resultado? Pessoal, quando a gente não bota, é porque vale 1 menos 13/20. Esse 1 sobre 1 é a mesma coisa que eu escrever 20 dividido por 20. E também dá 1 menos 13/20. Mesmo denominador. Beleza. Repito o denominador. 20 menos 13, 7. 70 gramas, nesse caso, corresponde a 7/20. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Beleza, tranquilo. Deu É. pra entender. Aí agora, pessoal, vou fazer uma regra de 3, né? Para terminar. 7/20 de x é 70. Tá acompanhando aí, pessoal? Aí, quem é que vai ser esse meu x aqui? Vou pegar 70, o 20, multiplicar por 70 e dividir por 7. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? 7 Tranquilo. vezes 2, 14. Repetir esse 0 e esse 0. 1.400 dividido por 7. Aí eu faço só assim, ó, 14 por 7 dá 2 e repito os dois zeros. Beleza até aí? Então essa barra pesa quanto? 200 gramas. Tranquilo? Eu posso pegar várias operações de números reais escritos de maneiras diferentes. Pode ser em forma de fração, pode ser em forma de número que a gente já conhece, número normal, ó, 70 gramas. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Então vamos lá. A gente já viu até agora as operações com números reais. A gente já viu essas operações. Agora vamos para situações problemas. Beleza até aí? Qual é o nosso objetivo? A gente vai retomar algumas operações matemáticas envolvidas em situações problemas. Vamos lembrar um pouquinho. E as operações matemáticas, você lembra de todas? Lembra como se calcula a potência de um número? E a raiz quadrada? A raiz Pessoal, quadrada, mais ou menos. mas quem lembra as operações matemáticas? São quantas que a gente já viu até agora? Digam aí para mim. Sei lá. 1896 equações. A gente já viu. É não, Gustavo. Ó. Adição, subtração, multiplicação, divisão, depois potenciação e depois radiciação. A gente já viu 6 até agora. Oxe, eu não sabia. Fica aí. Carlos Daniel. 6 operações. Não vai ser esses nomes aí. Aí a gente vai devagarzinho. Vamos exercitar primeiro para a gente ir se lembrando. Aí eu botei aqui. Vamos exercitar. Questão 1. Um quadrado tem 16 centímetros de perímetro. É correto afirmar que a área desse quadrado é 16 centímetros quadrados? Espera aí, professor. Agora complicou, foi tudo. Já botou figura, falou de perímetro, falou de área. Não lembro mais nada disso, não. Vivian já deve estar doida, sem saber nem o que é que eu estou falando. Devagar, Vivian. Vamos lá. Lembrando, o que é o perímetro? É a soma dos lados. É o contorno da figura. Eu vou somar todos os lados que formam a figura. E a área? O que é a área? É o preenchimento. É o preenchimento da superfície. Se esse aqui for o meu exemplo que eu botei aqui, a área é toda essa pintura aqui em laranja. Beleza, mas o que é um quadrado? É um quadrilátero que tem como características principais os 4 lados e os 4 ângulos internos congruentes, ou seja, com a mesma medida. Beleza? Feito essa revisãozinha, vamos lá. Então,
Se o perímetro do quadrado tem 16 centímetros, precisamos descobrir a medida de cada lado. E, levando em consideração que os 4 lados são congruentes, basta dividir 16 por 4. Se eu tenho a soma dos lados deu 16, se tem 4 lados, peguei 16, dividi por 4, deu 4. Então, a medida de cada lado é 4 centímetros. Beleza? Continuando. Se a medida de cada lado equivale a 4 centímetros, e lembrando, para calcular a área do quadrado, basta que a gente multiplique o lado vezes o outro, ou seja, o lado elevado ao quadrado, então a gente tem o seguinte, 4 vezes 4 é igual a 16. A área do quadrado também mede 16. Então, é correto afirmar? É correto afirmar sim. Beleza, pessoal? Aí eu botei aqui, Carlos Daniel, essa figura de propósito, porque essa figura aqui está correta. Ó. Eu tenho aqui o lado mede quanto? 1, 2, 3, 4. Tem 4 quadradinhos. Esse outro lado aqui mede quanto? 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, quando eu fizer 4 vezes 4, a área tem que ter 16 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 quadradinhos de área. E o perímetro? 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. Beleza, galera? Tranquilo Beleza. até aí. Sim. Mais um pouquinho. Se a área de um quadrado equivale a 25 centímetros quadrados, então é correto afirmar que seu perímetro será 25 também, 25 centímetros. E aí, pessoal? Eu sei que com 4 deu certo. Será que com 5 também vai dar certo? Vamos lá. Perímetro, de novo, é a soma dos lados, que é o contorno. A área é o preenchimento da superfície. E o quadrado é um quadrilátero que tem como características principais que os 4 lados e os 4 ângulos internos são congruentes. Tem a mesma medida. Aí, vamos lá. Se eu tenho a área do quadrado tem 25 centímetros quadrados, e o cálculo da área é feito calculando I ao quadrado, que eu estou chamando de I de lado, na verdade é L aí. Precisamos descobrir a medida do lado para calcularmos o perímetro. Eu já tenho a área. Para calcular o lado, eu vou à operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Beleza? Então, quem é a raiz quadrada de 25? É 5. Então, o lado desse meu quadrado mede 5 centímetros. E agora eu vou calcular o perímetro. Se a figura tem 4 lados, que é o meu quadrado, vezes 5, que é o que tem a medida de um lado, eu tenho 20 centímetros de perímetro, e não 25. Então, não é correto afirmar. Beleza, galera? Até aí. Viu que eu usei na questão 1 a potência para encontrar a área, e na questão 2 eu já tinha a área, e utilizei a radiciação para encontrar a medida do lado. Entenderam aí? Yara, Yuri, Carlos Daniel, Entendi. Vivian, Jaqueline. Entendi. Então, vamos embora. Nossa, mas ainda não me lembro como calcular a raiz quadrada de potenciação, né, Carlos Daniel? Pode me explicar melhor? Vamos embora? Vamos lá. Potenciação. Tentei até colocar desse jeito aí no material de vocês. Na potenciação, eu tenho uma base. Dessa época. Eu tenho aqui a base, nessa parte aqui de baixo. E o númerozinho pequeno aqui em cima é o expoente. O expoente vai dizer quantas vezes a base ela vai ser multiplicada por ela mesma. Se aqui tem 3, eu vou ter a multiplicação de 3 fatores. 3 aqui é meu expoente. Ó. E o resultado? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. O resultado eu chamo de potência. Generalizando, Vivian, que você mais gosta quando eu boto letras. A, que é a minha base, é elevado a um expoente n, que é um número qualquer. Eu vou multiplicar esse A por ele mesmo n vezes. No caso aqui, meu n vale 3. Então, eu multipliquei o 2 por ele mesmo 3 vezes.
Beleza, galera? Tranquilo Beleza. até aí. Top. A Daniel está relembrando, achou que a gente ia dar uma revisão de potência. Aí, devagarzinho. Vamos lá. Calcular o exercício aqui. Calcular essas potências. 3 ao quadrado. 3 vezes 3. 9. 9. Diga, Yuri. Yurizinho S2. Levantou a mão. 9. 9. E menos 3 ao quadrado. Vou anotar aqui as respostas. Aqui é 9. 3 vezes 3. É fácil demais. 9. Menos 9, eu acho. E Yurizinho disse que é menos 9. Vamos ver. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Opa! Agora tem jogo de sinal, ó. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 3, 9. Opa, cuidado aí, hein, galera. Ele quase acertou. Hein? Cuidado aí com o jogo de sinal, hein. 2 elevado à terceira. Já dei a resposta, né? Dá 8. Está no slide anterior. E quanto é menos 2 elevado ao cubo? Mais 8. Vamos ver? Menos Errou. É 8 negativo, professor. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Estudo sinal. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos 8. Ah, Beleza, galerinha? Beleza. Aí eu botei aqui, ó. Quando o número... Atenção para você se lembrar aqui, ó. O negativo, o expoente par, fica positivo. Quando for negativo, o expoente for ímpar, fica negativo. Ficou meio ruim aqui. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Pronto, agora dá para enxergar melhor. Pronto. Tinha deixado pregado ali, não deu para enxergar direitinho. Pronto. Vamos lá. Quando tiver um número negativo dentro, o expoente for par, fica positivo. Quando tiver um número negativo e o expoente for ímpar, continua negativo. Quando for positivo e o expoente par, continua positivo. Positivo com expoente ímpar, continua positivo. Beleza, galera? Vocês vão ter que prestar atenção nessas duas partes aqui, ó. Porque muda de sinal, certo? Negativo com par dá positivo. Negativo com ímpar continua negativo. Beleza, galerinha? Dúvidas? Não. Não. Então, vamos lá. Vamos fazer agora a operação inversa, digamos assim. Quanto vale, que é a radiciação? Quanto vale a raiz cúbica de 64? Aí eu pego, vou fazer a fatoração do 64. O que é fatoração? Professor, não estou entendendo nada. Fatoração, pessoal, eu vou pegar esse número e dividir ele em fatores. Mas em fatores quaisquer? Não, só em números primos. Vou começar a dividir por 2, quando não der mais, por 3, quando não der mais, por 5, depois por 7, e assim por diante. Aí eu vou lá, ó. Peguei o 64, dividi por 2, dá 32. Por 2, dá 16. Dá por 2 ainda? Poxa, dá. 16 por 2 dá 8. Dá por 2 ainda? Dá. 8 dividido por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Chegou no 1, parei. E agora eu vou agrupar em quanto? De 3 em 3, ó. Porque é o índice. 2, 2 e 2 é 2 ao cubo. 2, 2, 2 é 2 ao cubo. Quando eu tiver, pessoal, raiz cúbica de 64, é a mesma coisa que eu escrever 4 elevado ao cubo, que dá 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Então, quem é a raiz cúbica de 64? É 4. Porque a gente não faz aquela pergunta, qual é o número
que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 64. É o número 4. Beleza, galera? Tranquilo? Aí, qual é a definição de radiciação? Olha, Yara, a definição de radiciação. Raiz de índice n, raiz A de índice n, é igual a b. Eu também posso escrever b elevado a n para dar esse valorzinho a, que é o que está dentro da raiz. Vê se não é o que está escrito aqui. Aqui, ó. Raiz cúbica de 64. É igual a quanto? É 4? 4. Vê se não... 4 elevado ao cubo. Não dá quanto? 4 elevado ao cubo, a gente já fez, deu 60 aí. 4. Aqui a definição, aplicadinha. Por isso que a raiz cúbica de 64 é 4. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes é 64? É o 4. Mas toda vez, professor, eu vou fazer essa fatoração aqui para achar a raiz quadrada, cúbica, quarta, quinta. Eu acho mais fácil. É a maneira mais fácil. Beleza, pessoal? Mas como é que se dá essa decomposição em fatores primos que o senhor falou ainda agora? Pessoal, eu vou pegar um número e vou fazer divisões sucessivas com ele, utilizando os números primos. Primeiro eu vou tentar com 2, se não der mais, com 3, se não der mais, com 5, com 7, com 13, com 17, 19 e assim por diante. Beleza? É um método bem mais prático, pessoal. Beleza? Se eu quiser aqui, ó, vamos ver esse método aqui. Eu vou fazer sucessivas divisões e por divisores primos. O número a ser decomposto é o 12, eu boto em cima. Aí passa a barrinha. Resposta das divisões, eu vou colocar aqui, ó, até chegar no 1. E no meu lado direito, depois da barrinha, eu vou ter os divisores. Apenas os números primos. São os números que possuem apenas 2 divisores. 1 e ele mesmo. Lembrando que os números primos só tem 2 divisores. 1 e ele mesmo. Tranquilo? Agora vamos responder aqui. É a raiz quadrada de 64. Não é raiz cúbica. É raiz quadrada. Raiz quadrada de 144. E de 18. Aí a gente vai lá. Pessoal, raiz quadrada de 64. Eu vou decompor o número, como eu decompus aqui, ó. Só que antes eu tinha pego de 3 em 3. E agora eu vou pegar de 2 em 2. Por quê? Porque o índice vale 2. Peguei 2 aqui, formei 2 ao quadrado. Peguei outro 2, 2 ao quadrado. Peguei mais 2, 2 ao quadrado. Por quê? Quando o expoente for igual ao índice, o número sai da raiz, ó. Número 2, o expoente é igual ao índice? Beleza, saiu 2. 2, o expoente é igual ao índice? Então o 2 sai. Sem expoente, sem nada. Depois eu só multiplico, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. É o que a gente já sabe, né? E a gente sabe que 8 vezes 8 dá 64. Raiz quadrada de 144. O mesmo processo, pessoal. Foi com 2 até onde deu. Aí chegou no ponto que não deu mais com 2. Aí eu fui para o 3, que é o próximo número primo. 9 dividido por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Mesmo processo. Dividi em 2 em 2. O que tinha o expoente igual ao índice eu tirei da raiz. Depois multipliquei todo mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. Aí agora a gente vai para um detalhe. E quando a raiz não tem resultado bonitinho assim, como é que a gente pode deixar? Aí eu peguei aqui, ó, a raiz quadrada de 18. 18 dá para dividir por 2? Dá. 18 por 2 dá 9. 9 dá para dividir por 2? Dá não. Só dá por 3. Dividido por 3, 9 dividido por 3 dá 3. E o 3 só dá por ele mesmo. 3 dividido por 3 dá 1. Tenho que juntar de 2 em 2. Só dá para juntar esses dois, ó. Esse número 2 vai ficar dentro da raiz ainda, ó. Então, quem é a resposta da raiz quadrada de 18? 3 raiz quadrada de 2. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida até agora? Não. Não, ultimamente não. É assim, Yara, ó. O 2, quem é o expoente do 2, quando a gente não coloca? O 2 só apareceu quantas vezes aqui na decomposição? Só apareceu uma.
O 3, o expoente é igual ao índice? Quando a gente não coloca, vale quanto? 2. Então, o 3 sai da raiz. O 2 tem como sair da raiz? Tem não, porque o expoente é diferente do índice. Então, ele continua dentro. Ó. Por isso que a resposta é 3, raiz quadrada de 2. Aí, mas cadê o número raiz de 2? Não é um número inteiro. Por isso que a gente deixa só assim indicado. Se a gente colocar na calculadora, raiz quadrada de 2, 2, raiz quadrada. Olha quanto é a raiz quadrada de 2. 1,41, 42, 3, 56. Não é um número racional. Aí, para a gente não trabalhar com esse número todinho aqui, ó, a gente deixa só indicado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo. Então, vamos embora. O que a gente já viu, vamos relembrar aqui os cálculos de potenciação e raiz quadrada. Potenciação. Eu vou multiplicar o número por ele mesmo, quantas vezes for o expoente. E a radiciação, que a gente chama de raiz quadrada, é justamente a operação inversa. Vou fazer a pergunta, quantas vezes esse número multiplicado por ele mesmo, quanto for o índice, vai dar esse resultado aqui que está dentro. Beleza, pessoal? É como se fossem operações inversas. Beleza. Então, vamos embora. Agora vamos para outras situações, problemas. Vamos dar uma geral. Vamos dar uma geral. Essa aqui é a última, cara. Vamos dar uma geral para a gente não se perder aqui nos números. Eu tenho aqui o conjunto dos números reais, que engloba os conjuntos dos racionais e irracionais. Dentro dos racionais, eu tenho os inteiros. E dentro dos inteiros, aquelas frações não inteiras, dentro dos racionais. E dentro dos inteiros, eu tenho os naturais. E dentro dos inteiros, eu tenho os negativos e o zero. Beleza, pessoal? Top. Só relembrando. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que precisamos de tantos números e representações diferentes? Por quê? Tá a cara de Gustavo aí, essa figurinha. Só me lembrei de Gustavo. E aí, Gustavo? Fica lá sentado no fundão lá, desse jeito, hein? Olhando para minha aula e cheio de interrogações. Ô, prestei atenção em tudo, professor. Nem pergunta, que eu já prestei atenção. Vamos lá. Porque precisamos expressar situações diferentes. Por isso que a gente precisa de tanto número. Por exemplo, quantos anos você tem? 13, 14. Para isso, usamos números naturais. Ou, qual a sua altura? Resposta, 1,58. Nesse caso, usamos os números racionais. Ou ainda, na receita de um bolo, será usado 3/4 de xícara de açúcar. É ou não é? É. Vamos lá. Né, Yara? Você cozinha, Yara? Cozinho. Em receita. Ô, professor! Eu dá pra ir fazer miojo. Vivian também tem Deu um cozinha. problema. Eu cozinho. Quando você Ei, vai fazer... pessoal! Fala. Aconteceu um problema aqui, aí eu saí da aula, aí não deu tempo de eu ver o outro lá. Vou deixar gravado. Tá. Na receita, às vezes, tem meio copo de leite. Aqui, como eu botei o exemplo, 3/4 de xícara de açúcar. O pessoal que cozinha sabe que isso aí tem receita que se você pegar na internet, a receita, sei lá, de um bolo... Eu trago tudo pela internet. Tem ou não tem, Viva, isso nas receitas? Tem. E como é que você faz para medir? Eu pego Eu uma faço tudo xícara... errado, mas fica bom. Eu pego uma xícara... Ela faz a equação, professor, pra saber. Eu quero 3/4 de açúcar daquela xícara. Como é que você faz, Yara? Ave Maria, sei não. Mas se você pegar... Fala, Yara. Eu coloco três xícaras inteiras e a metade de uma. Aí dá 3/4.
Pra quem tem aqueles copos é mais fácil. Eu acho que é. Aí Vivian acha mais fácil pegar aqueles copinhos que já vem com a medida, né? Cada um tem, quando vai fazer essas receitas, cada um tem uma maneira de chegar na quantidade certa, né? Yara não tá muito certa. Coloca em cima de uma balancinha que você tem em casa. Aí dá certo. Vou mostrar aqui o que é 3/4. Se eu pegar aqui uma xícara, peguei aqui uma xícara, eu quero 3/4. Eu pego a xícara, divido em 4 partes iguais, xícara feia danada, e pego só 3. Eu tenho 3/4 de xícara. Beleza, pessoal? Do jeito que Yara falou, Yara pega 3 xícaras e meia. Beleza? 3/4 é uma coisa, 3 xícaras e meia é outra, Yara. Por isso que o bolo desanda. Ou fica bom? Fica bom. Ninguém reclama. Todo mundo come de qualquer jeito, né? Então vamos embora. A gente já sabe para que a gente usa os números. Continuando. Como que eu, velho? Se puder. Eu acho que eu Continuando. vou ficar obeso. Vamos lá. Vamos para os exercícios agora, para a gente ver como é que a gente aplica isso nos exercícios. Em uma cidade no sul do Brasil, o termômetro marcou 12 graus Celsius. Logo em seguida, a temperatura caiu em 7 unidades. Posteriormente, subiu 2 graus Celsius, para cair novamente em 6 unidades. A temperatura final dessa cidade pertence a qual conjunto numérico? Naturais, inteiros, racionais, irracionais, ou vamos generalizar logo os reais? Vamos analisar o problema direitinho. Pessoal, as alternativas que eu tenho é essa aí. Conjunto dos números inteiros negativos. Letra B, conjunto dos números naturais. Letra C, números irracionais. Ou na letra D, conjunto dos números pares. Aí a gente vai fazer as continhas para saber qual a gente vai marcar. Vamos analisar o problema? Vamos lá. O termômetro marcou 12 graus. Em seguida caiu. Caiu é diminuiu. Diminuiu 7. Aí já escrevi aqui. 12 menos 7. Vou botar aqui o marcador. 12 menos 7. Posteriormente, depois, subiu. Se subir, eu vou somar 2 graus. Para cair novamente, 6 unidades. Para cair 6. Beleza? O que foi que eu fiz até agora, Vivian? Peguei o texto e traduzi em linguagem matemática para poder resolver. Agora eu vou para a pergunta. A temperatura final dessa cidade pertence a qual conjunto numérico? Aí eu vou fazer, ó. 12 menos 7, 5. 5 mais 2, 7. 7 menos 6 dá 1. E agora, pessoal, conjunto dos números naturais. É negativo? Não. 1 não é negativo. É irracional? Não. 1 é par? Não. Então só sobrou números naturais. Beleza, galera. Tranquilo? Tranquilo. Para não perder o costume, questão de comida. Para fazer um bolo na talha da secretaria, precisa colocar 3/4 de uma xícara de açúcar. Qual é o número decimal que representa a quantidade da xícara de açúcar colocada no bolo? Oxe, professor, eu posso transformar fração em um número decimal? Como é que eu faço isso? Descobri, né? Pessoal, é só dividir. Eu vou dividir 3 por 4. Botando na continha aqui, ó, 3 dividido por 4 não dá. Aí eu boto 0, e vem um 0 para cá. 30 dá para dividir por 4? Dá. Dá 7, né? 7 vezes 4, 28. 30 menos 28 dá 2. E agora, professor, para eu continuar dividindo? Já coloquei vírgula. É só colocar o 0 à direita. 20 dividido por 4 dá 5, né? 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. 3/4, escrito em número decimal, é 0,75. Alguma dúvida, pessoal, até agora?
Olha o bolo como ficou bonito, Yara. Passei no teste, Vivian. Passou. Até que ficou macho. Peguei na internet. Melhor do que o meu. Peguei na internet a foto. Eu não cozinho. Vamos lá. Esse ficou feio. Vamos lá. Uma perguntinha para vocês. Toda fração pode ser escrita como número decimal? Sim ou não? E aí, gente? Eu vou chutar. Sim. Chute. Vou chutar também. Eu vou Não é acho que futebol pra sim. chutar, não, porra. É pra acertar. Não. Fique na sua, que tu tá tendo todos sem falar. Ah, eu vou no sim, então, vai. Bora, bora. Diga. Sim ou não? Acho Sim. que sim. Eu vou no sim. Sim, né, pessoal? Sim. E como é que eu faço isso? Basta fazer a divisão do numerador pelo denominador. Só isso. Tranquilo? Tranquilo. Então eu posso escrever qualquer fração, toda fração, na forma de número decimal, dividindo o numerador pelo denominador. Só isso. Beleza? É. Aí agora vamos lá. Exercício 3. Onde está localizado o número 12 quintos na reta numérica? Está aqui minha reta. Eu quero representar essa fração na minha reta. Como é que eu faço? Eu quero representar essa fração aí na minha régua. Vamos esquecer um pouquinho a reta. Vamos falar régua. Eu vou pegar o 12 e vou dividir por 5, né? Para saber. Aí, ó. Como é que eu faço? Vou dividir 12 por 5, dá 2,4. Então, esse número vai estar entre o 2 e o 3, ó. Mais ou menos aqui, ó. Quando eu dividir 12 por 5, dá 2,4. Aí, tá entre 2 e 3. Eu vou na minha régua lá, né? E marco lá 12 quintos, onde tiver 2,4. É um número entre 2 e 3. Beleza, pessoal? Não é fácil, né, não? Mas, É. Vamos lá. O que foi que a gente viu hoje? Algumas situações problema envolvendo números naturais inteiros e racionais. Lembrando que o diagrama dos conjuntos numéricos, uma outra maneira de ver, a não ser aquela de Venn, é essa outra maneira aí. Beleza? E agora, por último, a terceira parte. A gente já viu o conjunto. Vamos lá. Você sabia que o número 1089 é conhecido como número mágico? Não, professor, nunca tinha nem visto isso. Vamos saber o porquê? Vamos saber o porquê, Vivian? Olha como é fácil. Para perceber isso, anote um número qualquer que possua 3 algarismos diferentes. Por exemplo, 1, 2, 3, 123. Escreva esse número ao contrário e subtraia o menor do maior. Beleza? 1, 2, 3 ao contrário. 3, 2, 1. 321 menos 123. Dá 198. Agora, some o resultado dessa subtração com o inverso desse número aqui. Eu vou pegar aqui 198 e somar com 891. Não, Vivian. É só para inverter os números, ó. Quando eu pego um número qualquer, 123, só curiosidade. E faço a subtração dele ao contrário, escrito ao contrário, de trás para frente. Achei um número, 198, certo? E agora eu vou somar esse número também com o inverso dele. Dá 1089. Isso vai servir para qualquer número. Entendi. Agora Qualquer entendi. número. Outro exemplo. 671. Tenho. Aqui, eu estou dando outro exemplo. Olha que legal. 671. Ao contrário. 671 menos 176. Dá 495. 495 mais 594 dá 1089. Não é legal? Gostando dessa curiosidade? Vamos lá, os exercícios. Cícero preparou uma quantidade de solução de fertilizante orgânico líquido diluída em água para regar suas 12 mudas de acerola. Cada muda
foi regada com 23,4 ml dessa solução. E ainda sobraram 12,5 ml, que foram armazenados para uso futuro. Qual a quantidade de solução preparada por Cícero? Aí está aqui as opções. Beleza, galerinha? Vamos analisar o problema. Beleza? Para calcular a quantidade de solução preparada, primeiro precisamos calcular a quantidade de fertilizantes usada para regar as 12 mudas de acerola. Como é que a gente faz isso? Como são 12 mudas, e cada muda foi regada com 23,4 ml, eu vou fazer 12 vezes 23,4. Aí eu vou encontrar 280,8 ml. Encontrado isso, basta somar este valor com a quantidade que sobrou de fertilizante. Sobrou quanto? 10,5. Então, vou somar 280,8 mais 10,5, eu vou encontrar 291,3 ml. Beleza, galera? Era a letra C de casa. Como vocês gostam, sempre vai ter um textinho bem grandinho, uma historinha, e a conta bem facinho. A historinha é só para assustar vocês. Beleza? Aí, se eu for ler a historinha direitinho, com calma, Cícero preparou uma quantidade de solução de fertilizante orgânico, líquido, diluído em água para regar 12 mudas de acerola. Cada muda foi regada com 23. Então, eu tenho que pegar 23,4 e multiplicar por 12. Aí eu acho que ele regou cada muda. Depois eu somo com o que sobrou. Achando, letra C de casa, 291,3 ml. Beleza, galera? Tá acabando já, tá acabando. Bem tranquilo, continue. Exercício 2. Um restaurante popular, lá de Mangabeira, apresenta 2 tipos de refeição. A comum e a especial. A comum custa R$4. Beleza? Num certo dia, foram servidas 32 refeições comuns e 14 refeições especiais. Nesse dia, o restaurante arrecadou R$226. Aí eu quero saber qual é o preço em reais da refeição especial. Eu tenho o preço da comum, que é R$4. Eu tenho a quantidade de refeições comuns que foram servidas nesse dia, 32, e 14 especiais. Quando serviu isso tudinho, o restaurante ganhou R$226. E aí, como é que faz isso? Vamos lá, pessoal. Eu vou pegar, ó, pessoal, o valor que eu não sei da refeição especial, vou chamar de uma letra. Chamo de X, que vocês gostam muito. Vou pegar 32 refeições comuns e multiplicar pelo preço dela, que é R$4. Mais 14 refeições especiais, que eu não sei quanto é que custa. Não disse do problema. Eu sei que quando eu somar esses dois, tem que dar R$226. E agora eu vou fazer a continha, né, pessoal? 32 vezes 4, 128. Mais 14x, que é o x que eu quero. É igual a 226. O 128 está positivo. Passo para o outro lado, negativo. 226 menos 128 dá 98. 14x é igual a 98. O 14 que está multiplicando o x passa dividindo. 98 dividido por 14 dá 7. Então, quanto é que custa uma refeição especial? Custa R$7. Beleza, pessoal? Aquele dinheiro de R$7 aqui é bem pequenininha. É. E é Aquele especial, dinheiro viu? Não é uma retrospectiva, não, Gustavo. Eu estou dando um assunto, revisando o anterior. Esse aqui já é o assunto novo. Beleza? O último exercício, Agora, que eu acho que é o 3. Beleza. Tá acabando. Ana tem encomenda para esta semana de
37 bolos no pote. Você sabe o que é bolo no pote, né? Eu sei. Sim, né? É Não, mas gostoso demais. tem pode ser que não saiba, né? É um bolinho, são bolos confeitados que vêm dentro de uns potinhos de plástico. Bolo de pote. Bolo de pote, é. Se para cada bolo ela precisa de 80 ml de leite, quantas caixas de 1 litro ela precisará comprar para fazer esses bolos? Vamos de novo. Ana tem encomenda para essa semana de 37 bolos. Para cada bolo, ela precisa de 80 ml de leite. Mas não vende de 80 ml de leite no supermercado, só vende em caixa de 1 litro. Eu quero saber quantas caixas ela vai precisar comprar para fazer esses 37 bolos. 1, 2, 3 ou 4. Aí vamos lá. Se para cada bolo vai precisar de 80 ml de leite, para 37 basta multiplicar 80 por 37. Vai precisar de 2.960 ml. Como 1 litro são 1.000 ml, então vou precisar de 2.960 litros. Ou seja, em 3 caixas. E dá 3 litros. E vai sobrar uma coisinha. Beleza, Eu ia pessoal? falar. A coisinha a gente bebe, né? O que sobrar de leite, bota no Nescau e toma. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Sim. Aí, retrospectiva de hoje, algumas situações, problemas envolvendo números naturais, inteiros e racionais, com transformações de unidades e resolução de equação. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Beleza. Vou parar de gravar aqui. Beleza.